Não, o que eu fico impressionado, Holiday, ainda nessa linha, né? O pessoal fala que você foi do MBL, o MBL deu uma virada de chave absurda, o pessoal tá chocado com isso até hoje. Eu percebo que o conteúdo que eles produzem, etc., carrega uma espécie de ranço que denota muito isso, um pouco de infantilidade, um pouco de falta de maturidade. Oi? É um TCC. E assim, eu fico impressionado com a empáfia, com a arrogância dos membros deles, inclusive atacando a Jovem Pan, eles ficam criticando a Jovem Pan, mas é aquela crítica rasteira, vazia, parece que é tudo com o intuito de ganhar like, de ganhar compartilhamento de rede social. E eu acho que o futuro não é isso, né? Acho que o futuro para a direita é exatamente esse negócio de, por exemplo, você fez uma movimentação que mostra um amadurecimento. Você fala, poxa, não enxerguei isso, preciso repensar alguns valores, algumas críticas e ver como que a gente vai caminhar. Você vê de maneira otimista a construção da direita com base no cenário eleitoral que a gente tem hoje? Porque eu acho que faltam lideranças que saibam articular, que saibam trabalhar públicos diversos dentro da direita. É muito fácil sair por aí expurgando as pessoas e se achando dono da bola, que nem o MBL fez. Ah, tá contra mim? É inimigo, é bandido. E eu acho que isso é infantilóide, acho que isso é coisa de um imbecil, só um retardado para fazer um negócio desse. Falta gente agregadora. Você enxerga que essas pessoas com essa eleição vão trabalhar em prol de uma direita mais unida? O MBL eu acho que é um desses grupos que está fazendo essa leitura equivocada agora no segundo turno. E eu acho que esse segundo turno está ajudando a direita, com essas pequenas exceções, a se fortalecer e a lidar com as suas próprias diferenças. E por conta, inclusive, da cláusula de barreira, acho que a gente vai ter cada vez mais um cenário onde nós vamos ter grandes partidos com lados bem definidos. Agora nós vamos ter, por exemplo, os republicanos e o PL se consolidando como a direita no Brasil, o PT ali com a sua claque se consolidando como a esquerda no Brasil. E dentro dessa direita nós vamos ter uma diversidade. Assim como dentro do Partido Republicano nós temos uma diversidade. Lá dentro você tem políticos mais conservadores, que são a sua maioria, mas você também tem políticos libertários, né? Como o Ron Paul, por exemplo, que tem o seu espaço, tem senadores, tem deputados, tem até governadores, dependendo do período. Então, acho que a direita está aprendendo a lidar com a sua diversidade. Agora, uma coisa que eu entendi é o seguinte: não existe no Brasil hoje uma direita possível fora desses grandes grupos. Hoje a direita está concentrada no bolsonarismo. Quiserem me chamar de bolsonarista, podem chamar. Eu já aceitei esse rótulo. Eu acho muito isso. E isso que a mídia gosta de chamar de bolsonarismo, acho que precisa aprender e está aprendendo a lidar com as diferentes opiniões dentro desse espectro. Alguns mais liberais, outros mais conservadores, com as suas diferenças, mas que num momento decisivo como esse que nós estamos vivendo agora, aprende a se unir em torno de uma causa maior. E melhor e mais importante, aprende a falar para fora da bolha. Esse era o grande desafio da direita. A gente falava muito para dentro da bolha. Esse segundo turno, por conta desse cenário absolutamente acirrado que a gente está vivendo, está nos obrigando a falar principalmente para o indeciso. E o indeciso, ele não sabe se ele é conservador, se ele é liberal, ele nem sabe se ele tem uma ideologia, ele só quer saber qual dos dois candidatos vai oferecer um país melhor para ele. Então, ao treinar esse discurso e ao praticar esse discurso para o indeciso, a gente também acaba praticando a nossa tolerância e o nosso pragmatismo de articulação. Então, acho que é isso. Hoje me enxergo como um liberal e eu enxergo o meu papel como sendo de alguém que vai influenciar dentro desse espectro bolsonarista ou conservador, como queiram chamar, para que a gente consiga ter cada vez mais lideranças liberais e para que a gente consiga cada vez mais avançar nesse sentido. Mas ficar brigando, se degladiando, dizendo que quem está comigo não presta, isso evidentemente não vai levar a gente a lugar nenhum. Essa questão do bolsonarismo, na minha opinião, humilde opinião rasteira, Marco Antônio, quem criou esse termo aí foi a própria mídia, porque o brasileiro,
Ele tem aquela questão, por exemplo, quando a gente vê um jogo de futebol, quando o cara apanha, eu sou santista, eu vi muito o Neymar, quando o cara apanha muito, você fica muito bravo e cada vez você fica mais do lado do cara. E muito desse bolsonarismo foi a grande mídia que alimentou, porque era pancada no cara toda hora e o cara via, pô, peraí. O cara via o jogo e falava, peraí, esse cara tá apanhando demais. E aí o cara ia trazendo mais o cara pra esse lado. Aí teve a questão da facada e muita coisa, que deixou o bolsonarismo muito mais vivo do que isso. E aí tem essa palhaçada de que hoje, se você vota no Bolsonaro, você... Pô, o que eu fiz de campanha pro Aécio... Bom, eu também. Em 2000... Eu seria um dos maiores aecistas, e nem existe esse termo. Então é toda hora você tentando colocar um rótulo como se aquilo fosse a pior coisa do mundo. E aí eu entro na pergunta, Holiday, de que o cara aí dentro desse raciocínio, o cara ainda é o pior ser humano. É canibal, é tudo isso. O cara ainda é tudo isso. Não, é bizarro, né? A conjunção de todas as ofensas pior ser humano que existiu. Que a esquerda criou pro Bolsonaro é absurdo. Ele é canibal, ele come índio, ele é pedófilo, é ladrão, ditador. Tipo assim, criaram uma narrativa realmente de um monstro, de um sujeito que não existe. Se você juntar todas as características que a esquerda colocou, você não consegue encontrar na história. Eu sei porque eu pesquisei. Eu fui literalmente pesquisar. Um sujeito que seja pedófilo, canibal, ladrão, ditador, tudo ao mesmo. Não existe. Eles criaram um monstro realmente. Para tentar criar o fantasma, né? Tem uma campanha do Lula, né? Colocando um fantasma lá, dizendo que ele vai transformar o Brasil em comunista, etc. Mas quem criou o fantasma foi a esquerda. Eles criaram uma pessoa que não existe. O Bolsonaro, eu falei isso, inclusive, na super live lá que eu participei, colocaram na cabeça que o Bolsonaro é racista, sendo que ele nunca foi condenado por racismo em qualquer instância que seja. Mas as pessoas acreditam, elas têm isso incrustado na cabeça delas. O Ciro já foi condenado em segunda instância e agora a gente está discutindo a forma do pagamento. Porque o negócio é o seguinte, ele foi condenado primeiro a me pagar uma Hilux. Ele chamou de Capitão do Mato. Ele me chamou de Capitão do Mato. E aí eu processei ele. E muito esquerdista chama a galera da direita de Capitão do Mato também, né? Já chamaram Sérgio Camargo, já chamaram um monte de gente, Hélio Lopes. O negócio... É sempre bom contextualizar, né, pra quem tá nos assistindo. O Capitão do Mato era uma figura, geralmente um escravo, no Brasil, que era utilizado para perseguir outros escravos. Ou seja, quando você usa esse termo, principalmente contra pessoas negras, você está dizendo o seguinte: você é um traidor dos negros, você é um traidor ali dos seus iguais, né? Foi disso que o Ciro Gomes me chamou em 2018. Eu processei, ele perdeu em primeira e segunda instância. Ele foi condenado a me pagar uma Hilux, a Hilux sumiu, e aí agora ele foi condenado a me pagar um Elantra. E aí a gente tá nessa fase do processo discutindo qual é o valor do Elantra. Ele tá dizendo que vale mais do que vale, eu tô dizendo que vale menos, e a gente tá nessa briga aí até o juiz decidir quanto vale o Elantra. Que é do ano e o outro tá falando que é de 2012. Exatamente. Mas o fato é, o Ciro, por exemplo, foi condenado por uma ofensa racista. Mas você não vê a mídia incrustando essa pecha de racista no Ciro Gomes porque ele é de esquerda. Agora, no Bolsonaro, que não tem nenhuma condenação nesse sentido, a pecha cola. Então é a coisa de você ficar insistindo na mentira, ficar insistindo na narrativa até que ela cole, e nesse sentido você vai criando um monstro. E eu acho que as eleições só estão tão acirradas nesse sentido porque a esquerda teve um certo grau de sucesso em criar essas mentiras e colar elas na figura do Bolsonaro.